Eu sou a Eunice Lourenço, da Renascença. E eu sou a Judite Menezes Sousa, da TSF. Este é o último debate desta campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 24 de janeiro, numa iniciativa conjunta da Antena 1, Renascença e TSF. As três rádios voltam a juntar-se para um debate para o qual foram convidados todos os candidatos às eleições presidenciais de 24 de janeiro. O candidato André Ventura decidiu não participar, invocando razões de agenda para não estar neste estúdio. Entendemos que a participação à distância só seria aceitável se algum dos candidatos estivesse em situação de isolamento ou se estivesse doente. Este é um debate organizado pelas rádios, pela Antena 1, a TSF e a Renascença, mas que pode ser também acompanhado nas plataformas e em vídeo, nas plataformas digitais destas três rádios. Não está presente um dos candidatos, André Ventura. Ele foi convidado, mas por razões de agenda entendeu não estar presente. O debate começa por Tiago Maian Gonçalves, assim o ditou o sorteio, e é incontornável o tema da pandemia e do confinamento. Hoje mesmo vamos ter um Conselho de Ministros extraordinário. Sabemos que o decreto de execução do estado de emergência, embora sendo do Governo, é sempre consensualizado entre Governo e Presidente da República, entre Belém e São Bento. Na sua opinião, entende que o decreto e as medidas adotadas para este novo estado de emergência estão a obter os resultados que se esperava? Bom, em primeiro lugar, um bom dia aos meus adversários, aos jornalistas, aos técnicos que nos acompanham e a todos os ouvintes. De facto, nós estamos já há 2 meses e meio em estado de emergência. Eu devo recordar, isto não é novo, e chegamos a este ponto. Um ponto em que, de aparente ruptura, em que parece que iremos enfrentar o que já vimos em Itália e em Espanha em março, mas estamos em janeiro, 10 meses depois do que se passou, e chegamos a este ponto. Não foi por falta de estado de emergência, com certeza, porque estamos há 2 meses e meio em estado de emergência. Não estou a falar do estado de emergência, estou a falar das medidas de execução do estado de emergência. Ou seja, o que está em vigor é suficiente, os portugueses estão ou não a entender o que devem ou não fazer, as medidas de exceção são ou não as adequadas. Como é que encara este confinamento que estamos a viver por estes dias? O que eu tenho visto, o que me parece, é os portugueses a cumprir as medidas de confinamento que foram determinadas por este governo. Mas o problema parece-me que reside, primeiro, na abordagem totalmente errática à definição e à concretização das medidas de confinamento, em que parece que há uma tómbola de exceções. Ninguém percebe muito bem quais as exceções e porquê. Estamos aqui 15, 16 pessoas nesta sala. Eu desafio suficientemente grande e todos à distância. Sim, mas eu desafio qualquer uma destas pessoas a dizer-me quais são as exceções, ou quando saímos à rua, quais serão as lojas e estabelecimentos que estarão fechados, os que estarão abertos, e a fazer o quê? Desafio qualquer um aqui. E a questão é a seguinte: se de facto o Governo determinou determinadas medidas de confinamento, que tem um conjunto de exceções, mas a absoluta incerteza do que isso significa. São poucas, são muitas, tem que passar já ao... Eu diria candidato. Que não me cabe a mim definir. O Governo tem é que definir quais são, transmiti-las claramente para que os cidadãos o entendam e assumir as responsabilidades de cada medida de confinamento que determine. Siga o ponteiro do relógio. Vitorino Silva, a sua opinião, estas medidas correspondem ao que deve ser face aos números dos últimos dias? Bom dia a todos os portugueses do mundo e aos meus adversários, que mais importante que ser adversários são portugueses como eu e respeitos com toda a nobreza. Há dias recebi uma mensagem da Direção-Geral de Saúde: fique em casa, proteja-se a si e proteja-se os outros. Eu quero dizer que nesta campanha fiquei em casa e estou a fazer campanha de casa para o mundo, através do Zoom, e hoje estou aqui também por respeito aos meus adversários, porque também a única condição que eu tinha para poder estar aqui é que tinha que vir mesmo, que eu até poderia estar por Zoom, mas por respeito também aos jornalistas, aos portugueses e aos adversários. Eu estou aqui, mas depois daqui vou para casa, e que
os políticos não Mas podem... em sua opinião não se devia fazer campanha, é isso? Não, em opinião nós somos povo. Há dias perguntava quem é que era o mais povo. Eu acho que nesta campanha o mais povo sou eu, porque o povo foi mandado para casa. E eu acho que os políticos devem descer à terra e neste momento não estão na terra ainda. Porque se estivessem na terra estavam onde está o povo, se pedem ao povo para estar em casa. Eu faço campanha em casa, só vim aqui por respeito aos meus adversários e gosto de olhar nos olhos, sabe? Porque é diferente estar em casa. E não devia haver campanha. Eu acho que os políticos podiam fazer à tecnologia. Uma pessoa consegue até chegar mais longe através da tecnologia, porque eu, se estivesse na rua, no 1 a 1, não conseguia chegar aos milhões de portugueses, a todos os portugueses do mundo. E através do Zoom, eu consegui chegar a todos os portugueses do mundo. Ainda ontem estive a falar com os imigrantes, e havia imigrantes dos 4 cantos do mundo. E acho que os políticos deviam estar onde mandaram o povo estar. Em casa, para nos protegermos a nós e os outros. Porque não vale tudo. Os políticos não podem ter mordomias que o povo não tem. João Ferreira, avançamos para si. O que é que está a falhar? Será que nós estamos aqui a correr um risco de estar a fazer mal à economia sem beneficiar a situação sanitária? Bom dia, antes de mais, a todos aqui no estúdio e àqueles que nos ouvem. Eu sempre recusei essa dicotomia entre saúde e economia. Nós temos que perceber a necessidade de prosseguir a vida em variadas dimensões, o que não quer dizer que em alguns momentos não sejam necessários condicionamentos, restrições, mas prosseguindo a vida, adotar medidas de proteção da nossa saúde em todos os domínios em que a vida prossegue. O povo não está em casa. Há muito povo que está a trabalhar todos os dias e eu estive nos últimos dias com eles. Aqueles que cuidam dos alimentos que nos vêm parar à mesa e que de outra forma não poderiam vir. Aqueles que produzem esses alimentos, os que os distribuem, os que os fazem chegar às prateleiras dos supermercados, os que trabalham nos supermercados, os que asseguram a higiene e limpeza urbana, os que conduzem os transportes públicos, os que trabalham na saúde, na educação, num conjunto de serviços públicos muito alargados. Olha, os jornalistas que prestam um serviço também essencial numa altura como aquela em que estamos. Esse povo está a trabalhar. Não parou no primeiro confinamento, não parou no segundo confinamento. Então o que é que está a ser diferente agora? Há uma primeira e fundamental questão. No tempo em que estamos, nós temos de tomar as medidas que nos permitam conter a progressão da pandemia, combatê-la, e isso exige meios a variados níveis, desde logo meios de proteção da saúde nos locais de trabalho, meios de proteção da saúde reforçados num conjunto de equipamentos de utilização pública, transportes públicos, nos lares, noutros serviços públicos. Exige também, além dessas medidas de contenção, outra medida importante é reforçar as equipas de rastreio. Nós percebemos nos últimos dias que há falhas a esse nível, ou seja, é completamente diferente uma equipa de médicos e outros profissionais que estão a rastrear as cadeias, a ver quem são as novas pessoas infectadas, a tomar medidas de isolamento dessas pessoas. É completamente diferente de seguir 40, 50, 60 ou 400 800 cadeias de transmissão ou milhares de cadeias de transmissão, do ponto de vista dos meios que são necessários. E aí houve falhas, era necessário proceder a um reforço mais atempado dessas cadeias. Depois é necessário cuidar, além das medidas de prevenção, é necessário cuidar do reforço dos hospitais, digamos, do fim de linha, daqueles que não conseguimos evitar que fiquem doentes, nós precisamos de reforçar a resposta das unidades de saúde. Temos os meios necessários, por exemplo, inscritos no Orçamento de Estado, onde ficou previsto que a breve trecho no início deste ano se deviam reforçar, por exemplo, o número de camas em cuidados intensivos. Esta é uma prioridade. Nós temos que reforçar, está previsto no Orçamento, mais 400 camas em cuidados intensivos, com o aumento correspondente de médicos, de enfermeiros e de assistentes operacionais e técnicos. É necessário concretizar isto para intervir nestas duas frentes, ou seja, prevenir, conter e reverter o avanço da pandemia, isto implica proteger aqueles que se expõem todos os dias, o povo que não pode ficar em casa, os outros é necessário que façam um esforço de facto para adotarem as medidas que são recomendadas pelas autoridades de saúde e nestes casos, e termino com isto, nestes casos, naqueles em que é recomendado que de facto fiquem em casa e não saiam de casa, há muitas situações onde é necessário, nós aprendemos isso no primeiro confinamento. São necessárias medidas de apoio social. Porque vimos no primeiro confinamento que há muitas pessoas que saem de casa porque não podem deixar de sair. Porque não têm os meios para subsistir a si, as suas famílias, se não saírem de casa para trabalhar. Obrigada. E houve experiências positivas nesse domínio, arranjando os meios de proteção e de apoio social, as pessoas muitas vezes ficam em casa. Vamos ter de avançar. Ana Gomes, bom dia. O que é que faria diferente? O que é que está aqui a falhar e como conter esta situação? Bom dia a todas e todos e aos portugueses, sim, por esse país e por esse mundo fora. Portuguesas e portugueses.
O que é que faria diferente? Olha, desde logo não banalizaria o estado de emergência. Bastou hoje vir para aqui e ver que, de facto, pelo trânsito na cidade de Lisboa, que muita gente não está a perceber que estamos na situação de tremenda limite e dificuldade que é conhecida. Não deixaria de ter reforçado a mão do Governo na negociação com os privados. Penso que foi isso que, infelizmente, fez o atual Presidente da República. No momento em que não podemos ter querelas ideológicas, temos que nos unir, precisamos de nos unir. Este não é o tempo para querelas ideológicas sobre os privados e o reforço do Serviço Nacional de Saúde, que para mim é central e que precisava de ter sido financiado. Ana Gomes tem insistido muito nessa questão dos privados. Contudo, o Primeiro-Ministro, na semana passada, disse que os privados estavam... Só um dos grupos é que tinha capacidade para dispor de camas em Lisboa e o Presidente da República também já disse que os privados estão a fazer o que podem. Os privados Acha que não os estão a correr à emergência ainda têm Covid. disponibilidade para fazer mais? Os privados estão a correr aos doentes não Covid e não estão a responder aos apelos do Governo para acordos sobre os doentes Covid. E realmente, neste momento, a prioridade, o que está a criar pressão sobre os hospitais, são os doentes Covid, em cuidados intensivos e fora de cuidados intensivos. E hoje até temos capacidade hospitalar que não está a ser utilizada, não só nos privados, mas até no setor social. Há camas, mas não há recursos humanos. Esse é também um dos problemas. E não há recursos humanos porque durante estas décadas não se investiu em recursos humanos. Pelo contrário, desinvestiu-se. Muitos foram para os privados e vão para os privados porque não ganham o suficiente no público e muitos foram empurrados para a imigração. E é por isso que temos esta situação. Portanto, não só há um problema de décadas de desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde, que, como disse o fundador António Arnaud, como disse, e Mário Soares, não é uma questão ideológica. O Serviço Nacional de Saúde não é de nenhum partido, é do país. Precisava de ser devidamente apoiado, financiado, e hoje estamos a confrontar-nos, de facto, com essa tremenda dificuldade, agravada pelo facto de, nesta negociação com os privados, a mão do Governo não ter sido reforçada quando mais precisava de facto estar em situação de vantagem para impor que os privados colaboravam com o Governo para os doentes Covid e não Covid a preços justos. E eu fui das primeiras pessoas, se não mesmo a primeira, de todos os candidatos a dizer que o Governo tinha que contemplar a requisição civil. E continuo a pensar e apelar ao Governo que não hesitem em decretar a requisição civil. Porque para muitos portugueses hoje estarem a confinar, por outro lado também muitos estão a trabalhar. Desde logo no Serviço Nacional de Saúde, nos bombeiros, no INEM, em muitas atividades logísticas essenciais, e sim, não podia estar mais de acordo com o que também já foi dito pelo João Ferreira, há também medidas de apoio especial, por exemplo, aos setores de maior risco, designadamente idosos, de apoio, de proteção, mas também de apoio, que evitarão que muita gente saia à rua e, de facto, respeite as restrições que são indispensáveis para a pressão sobre os nossos hospitais não rebentar. Eu gostaria de recentrar outra vez a questão este confinamento que tem características diferentes do que aconteceu em março, e perguntava-lhe, Marisa Matias, o que é que está a falhar em relação a março? Porquê é que tanta gente tem saído à rua e porquê é que, depois daquelas ruas desertas a que assistimos durante os meses de março e abril, não se encontra agora este estímulo para as pessoas tentarem controlar a pandemia, cada uma por si própria? Bem, bom dia a todos e a todas também. Eu creio que nós estamos numa situação muito dramática, com números que são vidas, na realidade, números muito elevados, e por isso estamos a deparar-nos com o momento mais difícil desde que a pandemia começou. E desse ponto de vista, para situações excepcionais, temos de ter medidas excepcionais. A primeira é envolver toda a capacidade instalada de saúde para responder à emergência. Isso é capacidade privada, é capacidade social e é só, do meu ponto de vista, que requisitando, porque se não é agora, não sei quando é que vamos fazê-lo, e já fiz esse apelo ao Governo, só requisitando todos os meios é que nós podemos ver de facto que capacidade é que temos e como é que podemos dar resposta. Por outro lado, nós tivemos desde o início uma descoincidência total entre aquilo que foram
digamos, os sacrifícios, em muitos dos casos, e as medidas que foram pedidas aos portugueses e às portuguesas, e a comunicação dos apoios para que as pessoas pudessem cumprir essas medidas. E há muita gente que, infelizmente, não pôde mesmo parar e não pôde seguir essas recomendações, porque era a diferença entre poder continuar a ter dinheiro, até mesmo para comer, e houve setores em que as pessoas de um dia para o outro perderam tudo, e tudo significa mesmo não saberem como é que podiam pôr comida na mesa, e nós, até este momento, continuamos a ter esse desencontro. Há um reforço dos apoios, mas a verdade é que as pessoas precisam desses apoios para poder, no momento, responder a esta situação. Os apoios, refiro-me à manutenção dos rendimentos, refiro-me a famílias e a pessoas que ficaram sem chão, literalmente. E isso nós não tivemos. E é evidente que temos também que perceber que a sociedade não parou, estou de acordo, que a economia não pode parar, são precisos também apoios à economia, às pequenas e médias empresas, apoios diretos e não os que se atrasaram, que não foram suficientes ou que nunca chegaram. Precisamos de tudo isso, porque só garantindo às pessoas que numa situação de tanta exigência elas podem manter a dignidade e que o país pode continuar de pé e a lutar em conjunto para ultrapassarmos esta situação é que podemos fazê-lo. E, portanto, eu separo entre estas medidas de urgência, nomeadamente no que diz respeito à saúde, e se os privados, no início da pandemia, se ofereceram para cuidar de doentes cobrando 13 mil euros por cada doente que recebessem, não venham agora dizer que não têm essa capacidade. Precisamos de mobilizar todos mesmo. E depois, da nossa parte, eu também defendo que a democracia não está suspensa, que temos que, e ontem ficou provada a vontade das pessoas neste país de exercer o seu direito de voto. A democracia não está suspensa, temos é que continuar e temos a obrigação de fazer a campanha, cumprindo todas as normas e dando também o exemplo. E se calhar não é por acaso que temos um ausente neste debate, temos um ausente porque não quer dar explicações sobre os ajuntamentos que fez contra as indicações da DGS e prefere esconder-se. Acho que devemos dar a cara e devemos fazê-lo, sinceramente, também dando o exemplo de como é que as coisas podem ser feitas, cumprindo todas as normas sanitárias. É uma responsabilidade de todos e de todas nós. Esta ronda fecha com Marcelo Rebelo de Sousa. Bom dia também, viva, bem-vindo. Pergunto-lhe agora diretamente, estando muito envolvido nesta matéria, banalizou-se o estado de emergência, ou seja, esta falta de cumprimento que se viu neste fim de semana das diretivas do Governo resultam de cansaço ou de se ter banalizado esta figura? Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar os colegas candidatos, as colegas e os colegas candidatos, cumprimentar as senhoras moderadoras e nelas as 3 rádios, cumprimentar todos os portugueses que nos ouvem, como foi aqui dito, cá dentro e lá fora. Em março, abril e maio, nós tínhamos um estado de emergência com fronteiras fechadas. Muitas das exportações deixaram de existir, exportações e importações. Uma parte da indústria continuou a trabalhar, a que não exportava. A agricultura continuou a trabalhar, muitos serviços continuaram a trabalhar, sobretudo os básicos. Agora é diferente. Fronteiras estão abertas, a entrada de novas estirpes é mais possível, as exportações aumentaram, o número de atividades, aqui foi dito, que continua, o número de trabalhadores que está, efetivamente, todos os dias a contribuir para a economia portuguesa aumenta e, portanto, o contexto é um contexto mais complicado do que o contexto de março, abril ou maio. É uma sociedade mais aberta, uma economia mais aberta, a funcionar mais gente a trabalhar e menos gente a confinar pela própria natureza das coisas. As escolas estão abertas. Este fim de semana não estavam a trabalhar. Este fim de semana, supostamente, as pessoas não estariam a trabalhar e assistiu-se às pessoas a saírem à rua. Naquela ocasião, trabalhavam menos pessoas do que trabalham hoje. E, portanto, os problemas que se colocam aqui já foram muito bem detectados. São problemas de apoio social que não deu, na medida que se pensava através do crédito bancário ou de linhas de crédito, e que está a passar progressivamente para as ajudas diretas no terreno. Reforça esse apoio, prolongamento do apoio, e isso é uma prioridade. A segunda prioridade perseguida pelo Governo é, naturalmente, a intensificar o rastreio. O rastreio estava previsto para outro número de casos. A multiplicação do número de casos para detectar cadeias obriga a um rastreio muitíssimo mais vasto.
Terceiro aspecto, a situação dos lares, que pressionam muitíssimo o número de casos que hoje existe. Os lares não foram um problema agudo em março, abril e maio, começaram a ser em junho, julho, no fim de agosto. E não deixaram de ser, colocando questões que são questões complicadas de existência, querem pessoal, querem proteção sanitária, querem ligação entre a saúde e a segurança social, que se vai descobrindo que, de facto, tem de ser revisto no futuro, porque há a realidade da segurança social que foge, digamos assim, ao acompanhamento pela saúde. E depois, como aqui também já foi dito, é muito importante ir ajustando as medidas à realidade e ir reforçando aquilo que, no fim de linha, deve responder a essa realidade. Neste momento, prevê-se para sexta-feira desta semana qualquer coisa como 700 a 800 internados em cuidados intensivos, ao ritmo de 10, 11, 12, 13 mil casos por dia, e cerca de 5 mil, entre 4.800 e 5 mil internados. Estão obrigados a abrir, vai abrir agora quarta-feira aqui, mais uma unidade de recuo na cidade universitária. Vão abrir reforços dentro do Serviço Nacional de Saúde em termos de camas, com dificuldades muitas vezes de equipas. Tem havido a circulação de região para região, que nem sempre é fácil, Por outro lado, é verdade, temos ainda a capacidade dos hospitais militares, que não está totalmente utilizada, e de algumas unidades de recuo que vão ter mais ampliações. Quanto aos privados, o que tem andado aos Covid, na sequência de acordos ajustados com o Serviço Nacional de Saúde, é muito limitado. É muito limitado, quer dizer, a ideia de que os privados têm uma capacidade muito ampla, querem Covid, querem não Covid, e que o social tem, e o social está a dar o que pode e o que não pode para doentes de recuo, é muito limitada. De qualquer modo, tem-se estado a ver que acordos é possível celebrar. Não houve até agora necessidade de requisição civil. Se tiver que ser utilizada, é utilizada. De todo o modo, é menos essa capacidade, é inferior, sobretudo na área de Lisboa. É muito maior na área do Porto. Há transferências para privados no Porto por parte dos hospitais públicos de Lisboa do que há para Lisboa, porque realmente a capacidade dos privados também está, neste momento, perto do limite. Não se revende aquela crítica há pouco de Ana Gomes de que deveria ter tido uma mão mais forte de uma influência do governo nesta questão dos privados, portanto? Não, eu diria que houve, por um lado, a não antevisão da terceira vaga no tempo, propriamente dito, a concentração, no caso da Grande Lisboa, e houve a sensação de que não iam ser necessários tantos recursos privados e sociais quanto aquilo que acabou por ser necessário a partir, sobretudo, do crescimento dos casos em dezembro e em janeiro. Há hoje um Conselho de Ministros extraordinário. Tiago Maia Gonçalves, o que é que espera desta reunião? Que medidas? O que está anunciado é o fecho de postigos de venda de cafés num postigo. Não sei se será insuficiente este anúncio ou o Governo ainda não quis anunciar todas as medidas. E pergunto-lhe já, o que é que mais poderia um Presidente da República fazer nesta altura? Olhe, não negar a realidade que passámos nestes últimos meses. E quando ouvimos o atual Presidente dizer que não houve um problema nos lares até agora, eu recordo-lhe, Sr. Presidente, o que se passou em Reguengos de Monsaraz, na primeira fase desta pandemia. Eu recordo-lhe que, em setembro, os municípios do Alentejo clamavam por reforço das brigadas de emergência de intervenção nos lares, porque elas não estavam a dar resposta e continuam a não dar resposta. E, portanto, não podemos tapar o sol com a peneira e supor que fizemos um percurso normal até agora. O que devia ter sido feito desde março era um Presidente mais interventivo, por exemplo, neste caso que lhe acabo de relatar. Um Presidente também mais interventivo é identificar que é evidente que era necessária a oferta social e privada de saúde para debelarmos o impacto que estamos a ter. Porque há problemas de saúde Covid, mas também há
já desde antes da pandemia, problemas de saúde não Covid. E estamos a enfrentar, e eu repito e repetirei até à exaustão, estamos a enfrentar milhares de mortes não Covid que seriam evitáveis, num contexto em que usássemos toda a capacidade instalada de saúde. Eu vou voltar a Marcelo Rebelo de Sousa para lhe perguntar, esta timidez no confinamento não vai no fim acabar por resultar numa dupla fatura, ou seja, não se resolve o problema da pandemia, mas ao mesmo tempo prolongamos a crise sanitária, prolongando a crise económica? E eu peço-lhe que seja breve na resposta, há já uma desigualdade de tempos. Bom, uma nota só sobre os lares. Eu tive a ocasião de dizer que os lares não tiveram os surtos mais graves na primeira fase da pandemia, mas tiveram logo no verão. E no verão de uma forma brutal, com problemas de conjugação entre saúde e segurança social. E depois atenuou-se esse fenómeno, mas manteve-se até ao presente. Aliás, com uma propagação impressionante. Contava-me um responsável do Serviço Nacional de Saúde de vários lares em que, nas fases anteriores, havia um infectado e era possível preservar a maior parte dos internados no lar. Agora, em 24 horas, 48 horas, ficam todos infectados. Não respondeu à minha pergunta. Mas, em relação à questão das medidas, o Governo tem tentado fazer um equilíbrio entre a situação económica e social e a gestão, em larga medida prioritária, da vida e da saúde. Mas estão interligadas, como é natural, e aqui já foi dito. E daí as escolas estarem abertas, e daí haver certas atividades económicas que foram alargadas. Não vamos pagar cara essa fatura? Precisamente o que o Conselho de Ministros hoje estará a ponderar a esta hora será restringir mais ou menos atividades económicas estão abertas para além do que estavam em março, abril e maio. Porque, por exemplo, o takeaway foi alargado a toda a atividade económica, não apenas alimentar. Em relação ao funcionamento dos cafés, houve uma maior amplitude de funcionamento. Isto é, a preocupação com a situação económica e social tem levado a medidas restritivas, menos restritivas, e a ponderação que o Governo tem de fazer é torná-las mais restritivas em homenagem à vida e saúde ou atender ao equilíbrio relativamente à economia e sociedade. Vitorino Silva, este confinamento, ou a medida deste confinamento, não vai no fim acabar por não resolver a crise sanitária e pôr em causa a economia? Claro. Qual é a sua opinião? Os políticos não fazem milagres e temos que deixar a ciência brilhar. Eu acho que às vezes os políticos põem-se à frente da ciência. O grande objetivo não era ter só uma vacina para o Covid-19. Era, ao mesmo tempo, o mundo, porque é um problema mundial, não é um problema do Presidente da República Portuguesa, não é? É de todo o mundo. O grande objetivo é... Perdeu-se no raciocínio. Não perdi. Não, o grande objetivo é arranjar uma vacina que curasse o Covid-19 e a economia ao mesmo tempo. Está a ver? Eu acho que não houve essa preocupação. Falou-se muito na vacina do Covid, investiu-se muito na vacina do Covid. Houve aí milhares de vacinas em todo o mundo. Havia países que tinham mais de 50. E nenhum político se preocupou em, ao mesmo tempo que arranjar a vacina para o Covid, arranjar uma vacina para vacinar também a economia. Uma vacina que curaste logo o problema do Covid e também da economia ao mesmo tempo. João Ferreira, qual é a vacina para a economia? Eu acho, antes de mais, deixe-me dizer, em resposta àquela pergunta do que é que se espera de um Presidente da República numa altura destas, eu acho que ele deve ser, antes de mais, um fator de esperança e de mobilização. Deve agir, evidentemente, sobre outros órgãos de soberania. Ele não governa, mas tem um poder de influência sobre o governo, deve usá-lo para exigir a adoção rápida de todas as medidas que sejam necessárias. Neste momento, elas são de reforço do Serviço Nacional de Saúde, como já vimos, de implementação de caminhos que ficaram abertos no Orçamento de Estado. Na lei do Orçamento de Estado, que o Presidente da República promulgou, há aspectos importantes de apoio social, embora aquele orçamento não tenha deixado a maioria da Assembleia da República satisfeita, demonstrou-se que valeu a pena lutar até ao fim para prever medidas como o apoio social reforçado, como o layoff. Nenhum trabalhador que seja remetido para uma situação de layoff vai ver os seus salários reduzidos nesta altura. Isto é fundamental e o Presidente tem um papel na exigência de que todos os caminhos que foram abertos pelo Orçamento de Estado sejam efetivamente concretizados. Depois tem de ter uma atenção especial, e aqui acho que é necessário sublinhar isto, para as necessidades de saúde não Covid. Nós estamos com um excesso de mortalidade que só
em parte é explicado pela Covid. Nesta última fase do ano, a maioria é explicada pela Covid. Em termos médios, ao longo do ano, diria que andava nos 50-50, ou seja, a metade da mortalidade adicional que resulta de respostas que o Serviço Nacional de Saúde deixou de dar e que tem de dar o mais rapidamente possível. Depois, eu acho que o Presidente da República, e indo à sua questão da economia, tem nesta fase necessariamente de pensar o relançamento do país. Ou seja, nós estamos a eleger um Presidente da República que vai ter um peso determinante no que será o curso da nossa vida nos próximos 5 anos. E esse Presidente tem, numa altura como aquela que estamos a viver, de pensar essa necessidade de responder a situações de emergência, agora, aqui, hoje, mas pensar o futuro do país, o relançamento do país, se quiser a reconstrução do país. Eu entendo que esse relançamento, essa reconstrução, tem de ser pensada em novas bases. Nós temos que aprender com as lições da pandemia. Desde logo no que toca ao necessário reforço do Serviço Nacional de Saúde. Foi com ele que contamos no momento de aperto, é com ele que temos de contar em todos os apertos futuros. Desde logo no que toca à valorização do trabalho e dos trabalhadores. Eles mostraram-se, de facto, imprescindíveis. Aquilo que nos é imprescindível, nós temos que cuidar, que valorizar. Os trabalhadores não têm sido cuidados como se impunha neste país. Desde logo, se olharmos para a situação de salários baixos, de insuficiente valorização de carreiras, todo um conjunto de situações que nos mostram que o trabalho não tem esse valor. Depois, outra coisa muito importante, nós temos que valorizar a produção nacional. Um país mais dependente do exterior está mais vulnerável em situações destas. Valorizar a produção nacional é valorizar a nossa capacidade de criar riqueza, de nos tornarmos menos dependentes, menos vulneráveis, criarmos emprego com isso, valorizar o mercado interno, que tem de ser suportado com uma mais justa distribuição de riqueza, com uma elevação dos salários, porque é isso que vai criar mercado para as micro, pequenas e médias empresas, que já viviam numa situação de asfixia, por exemplo, pelo peso esmagador que têm os grupos económicos hoje na nossa economia, mas que viram piorar tudo num momento como este da pandemia. É necessário criar outras e melhores condições também de desenvolvimento desse enorme tecido de micro, pequenas e médias empresas, desde logo, como digo, elevando os salários, apostando no mercado interno, na dinamização da produção nacional. São 3 grandes lições desta pandemia que eu acho que o Presidente da República deve ter presentes na sua ação nos próximos 5 anos. Obrigada, João Ferreira. Ana Gomes, o que é que um Presidente pode fazer nesta situação ou o Presidente tem aqui poderes limitados? Quem elegemos Presidente pode fazer uma grande diferença, sem dúvida. Desde logo para que não haja medidas contraditórias, como hoje há, por exemplo. Um dos setores que se portou admiravelmente no primeiro confinamento, fechando e depois reabrindo responsavelmente, foi o da cultura. Agora voltou a fechar. Bom, fechou-se os teatros e os cinemas, não obstante essa responsabilidade do setor, mas deixaram-se abertos os serviços religiosos. Isto é um convite a quê? A que se vão fazer concertos para as igrejas? Há contradições que têm que ser resolvidas. Depois, há insuficiências. O Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa acabou de falar naquilo que eu há dias falei. É que a capacidade dos hospitais militares não está ainda a ser totalmente aproveitada. Eu falei há dias no Hospital Militar Central, que está fechado, perfeitamente equipado. E tem também insistido mais na mobilização das Forças Armadas. E o Presidente da República é também Comandante Supremo das Forças Armadas. Poderia mais cedo e mais ainda agora mobilizar as próprias Forças Armadas, que têm muita experiência nestas questões de ameaças biológicas e outras, exatamente para dar apoio aos lares. Os lares é outro caso em que é resultado da incúria de vários anos. Não só temos 3 mil lares ilegais, sem condições, portanto, como tínhamos 11 mil pessoas em camas de hospital porque não havia unidades de cuidados continuados para as receber. Está a tentar-se agora resolver isso. Era um problema que há muito devia ter sido resolvido. Os lares funcionam com, na maior parte, mulheres a salário mínimo que fazem milagres e que precisam de ser apoiados. E aqui, sem dúvida, o Presidente da República, a Presidente da República pode fazer uma grande diferença. Por exemplo, na mobilização de médicos e profissionais de saúde já reformados, em apoio agora aos que estão na linha da frente sob tremenda pressão. Muitas já se ofereceram no passado e só recentemente é que começaram alguns a ser envolvidos. E depois, sem dúvida, aquilo que o Presidente da República pode fazer é mobilizar os cidadãos, direcionados aos grupos que, de facto, podem aqui fazer a diferença, mas ao conjunto dos cidadãos, sobretudo instilando, de facto, confiança. Não há economia, não há mesmo vida se não vencermos a pandemia.
E, portanto, o papel de quem está na Presidência da República é dizer aos cidadãos: este esforço é necessário, este esforço é indispensável, temos que perceber que a situação é dramática, temos que apoiar aqueles que estão na linha da frente e vamos ser capazes, porque nós, portugueses, sempre fomos capazes. E vamos nos virar e vamos vencer esta pandemia. Marisa Matias, estava a vê-la a concordar. Considera que nesta situação os poderes do Presidente se revelaram suficientes ou havia ainda margem de manobra para que dentro dos poderes que dispõe o Presidente tivesse interferido mais na resolução desta crise? Nós estamos, como disse, e volto a dizer, peço desculpa, estamos num dos momentos mais difíceis da nossa democracia. E a pandemia não só está a trazer-nos problemas sanitários novos e da forma como nos organizamos, mas está sobretudo a revelar problemas que já cá existiam, já cá estavam. E nós estamos neste momento a ter muitos precários que foram despedidos porque a precariedade era uma realidade neste país. Nós estamos neste momento a ter muita gente que está a cair na pobreza e sobretudo desempregados, que infelizmente, como nós sabemos, os desempregados são o grupo mais exposto à pobreza em Portugal, porque os apoios aos desempregados não estava consagrado e não ficou consagrado. Não é por acaso que metade dos desempregados em Portugal continuam a não ter acesso a subsídio de desemprego. O que quero dizer com isto é muito simples. Há problemas que foram agravados com a pandemia, mas são problemas que nós já tínhamos. E nós não queremos voltar, depois de conseguirmos ultrapassar, era isso que eu estava a concordar com a Ana Gomes, sim, havemos de conseguir ultrapassar, eu acredito que podemos ter medidas para ultrapassar esta situação, mas não queremos voltar à normalidade anterior da precariedade ou dos desempregados sem apoio. Não queremos voltar à normalidade anterior de não ter medidas no Serviço Nacional de Saúde para garantir a exclusividade e os direitos dos profissionais para se manterem. Não queremos, a cada ano que passa, ter a situação que tivemos este ano em pandemia, que é chegar a dezembro com quase menos 1000 médicos no Serviço Nacional de Saúde, sabendo que nos próximos 3 anos há 2600 médicos que se vão reformar, e é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, todas estas medidas estão aqui em causa. O Presidente da República ou a Presidente da República tem um papel determinante, porque quando nós temos respostas pouco exigentes para a realidade que estamos a viver, cabe ao Presidente da República ou à Presidente da República mobilizar e ter uma intervenção no sentido de tornar essas respostas mais adequadas às necessidades que nós temos no país. Se nós temos, por exemplo, o alargamento do período experimental para 6 meses e nós vemos 200 mil pessoas precárias que ficaram sem emprego na pandemia e a maior parte, muitas delas, estão abrangidas por este período experimental da precariedade, cabe ao Presidente não contribuir para um bloqueio desse e dizer não, não podemos. E o Presidente atual contribuiu para esse bloqueio? Nós temos muitas diferenças e já o referi. Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, há a diferença que, de facto, não permite ao Serviço Nacional de Saúde reforçar-se como tem que ser com os seus profissionais e contratá-los, e as carreiras de técnicos superiores de diagnóstico, de enfermeiros, de auxiliares de saúde, porque há uma manutenção permanente, uma tentativa de manutenção entre privados e público, quando nós devemos estar a reforçar aquele que é o pilar da nossa democracia, que é o Serviço Nacional de Saúde. Em relação ao trabalho, como disse, nós não só mantivemos a precariedade, como as condições de precariedade se agravaram para muitas pessoas. E perdemos uma oportunidade no Orçamento de Estado para retirar as leis da Troika e por isso, como o Orçamento de Estado para 2021 não permitiu alterar isso, nós vimos como os despedimentos são ainda muitas vezes o caminho mais fácil e mais barato para tantos empresários, porque as regras que estão inscritas o permitem. Perdemos uma oportunidade de inscrever já os apoios todos para trabalhadores temporários, para trabalhadores informais. Felizmente, agora em relação à cultura, parece que há um recuo, digamos assim, do Governo, que é bom, porque já devia estar no orçamento antes, não está, mas o que é importante é que venha e que esses apoios cheguem, e por isso, o que eu acho que todos os órgãos de soberania, incluindo o Presidente, têm contribuído para medidas mais exigentes e para acordos mais exigentes. Eu quando me apresentei nesta candidatura, e continuo a dizer, eu acredito que nós temos em Portugal uma maioria na Assembleia da República que nos permite as convergências para dar resposta àquilo que precisamos de combater neste país. Eu acredito nisso. E acredito também que, do meu ponto de vista e daquilo que depende de mim, faremos todos os compromissos para dar essa resposta. Sendo que o Bloco de Esquerda optou por votar contra o último Orçamento de Estado, saindo dessa maioria. Repare, chegámos a janeiro e logo em janeiro
percebemos que as medidas não eram suficientes. E por isso, logo em janeiro, o Governo teve que vir com apoios, e bem, para trabalhadores precários, para trabalhadores informais e temporários, porque já podiam estar nas medidas do orçamento. Foi por teimosia que não estiveram. Mas em relação à função presidencial, Marisa, o que está a dizer é que se fosse Presidente teria tentado influenciar mais o orçamento, ou seja, teria mais influência no Poder Executivo? Não é? O Presidente não se substitui ao Poder Executivo, mas o Presidente também não precisa de fazer pressão para que os privados fiquem na lei de bases de saúde. O Presidente também não precisa de ir a correr a concordar com uma lei como a de o alargamento do período experimental para 6 meses, quando nós temos tanta precariedade neste país. Os jovens e as jovens sabem perfeitamente que nós temos que mudar, e é por isso que fazem estes apelos sistemáticos, que nós temos que mudar as regras de trabalho, temos que combater a precariedade. Não é possível continuar a exigir às gerações mais novas que, ao entrar no mercado de trabalho, tenham que andar de período experimental em período experimental, alargá-lo para 6 meses e mantê-los com vínculos precários. Deixe-me só tentar clarificar um bocadinho em relação aos poderes presidenciais. Exerceria esse poder, sobretudo pela palavra, ou acha que esse poder se exerce pela promulgação ao veto de determinadas medidas, como as que teve aí a dizer que deveriam ter sido Eu acredito na democracia, acredito na Constituição e estou perfeitamente confortável com tudo o que está na Constituição e com os poderes que estão distribuídos para cada um dos órgãos de soberania na Constituição. Agora, não subestimemos o poder que pode ter um Presidente ou uma Presidente sem interferir no Governo, sem interferir na Assembleia da República. Não subestimemos o poder que pode ter para ajudar a encontrar soluções melhores e que respondam melhor às necessidades que temos pela frente. E desse ponto de vista, eu acho, e já tive a oportunidade de dizer, agora não consigo olhar olhos nos olhos do Sr. Presidente, não consigo porque tenho que virar de costas e as minhas costas não me deixam. Mas não consigo, mas já tive a oportunidade de dizer-lhe isso. Acho que, de certa forma, o que aconteceu foi termos um Presidente que contribuiu para manter bloqueios na sociedade portuguesa em áreas que nós precisávamos ter ido muito mais longe e que, infelizmente, a pandemia veio mostrar da pior razão. Tiago Maia Gonçalves tem sido muito crítico do exercício deste mandato presidencial por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Um presidente é sempre muito ligado à magistratura de influência e nessa magistratura de influência a gestão da palavra e do silêncio são essenciais. Nessas críticas que tem feito, acha que comentar muito depois coloca em perigo o peso da palavra e o peso dessa influência? Não tenho dúvidas. O Presidente ou serviu de porta-voz de narrativas do Governo, fê-lo no caso da vacina da gripe, fê-lo no anúncio da Liga dos Campeões, ou, por outro lado, aderiu a pactos de silêncio com o Governo, no caso do CEF, no caso do Procurador Europeu. E, portanto, aí vemos a demonstração do que tem sido o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República. A contínua adesão ao posicionamento do Governo, o que levou a enormes desequilíbrios no que deveria ser o regular funcionamento das instituições. Relatei estes casos, mas há muitos mais. No seu exercício, o que é que faria diferente? De facto, usar a palavra não como amparo ou desculpabilização ou para criar distrações em prol do Governo. Não é? A palavra, no caso do CEF, deveria ter sido usada não em conversas privadas, mas em público há já meses atrás. A palavra, no caso do escândalo do Procurador Europeu, também já devia ter sido usada, porque isto não é novo. Nada disto é novo e Marcelo Rebelo de Sousa aderiu a pactos de silêncio e só quando explode o escândalo mediático é que Marcelo Rebelo de Sousa atua, porque, como eu também já referi em outras ocasiões, considero que a única força motriz do Sr. Presidente da República é a sua busca de popularidade. Vitorino Silva, o que é que faria diferente? Menos palavra, mais silêncio ou o contrário? Primeiro, defender os portugueses. O Presidente da República tem que ter a responsabilidade de estar sempre ao lado de todos os portugueses e às vezes dá a ideia que está ao lado mais de alguns portugueses do que outros. Uma das coisas que eu também não faria, pronto, não era tentar entrar no ranking mundial, entrar no... Não é no ranking, no... Há aquela... Uma coisa que eu não faria, pronto, era
tentar ser o homem do mundo que mais testes faria. Está a ver? Em que parece que queria acrescentar no currículo o ter o Covid. É das poucas coisas que faltam ao nosso Presidente, é o Covid no currículo, e parece que é o professor doutor que mais testes negativos teve no mundo. Aquela necessidade de aparecer ali, aproveitar-se, eu não faria isso, está a ver? Resguardava-me, está a ver? Não fazia tantos testes. Mas Tino, o que é que faria, em vez de dizer o que é que não faria, o que é que faria em termos de influência na governação, por exemplo? Eu fugia de muitos focos, às vezes focos a mais. Pronto, o sol todo dia vai dar a sua voltinha, tem que se esconder, não é? Porque o sol quiser estar a brilhar sempre, por isso é que há o dia e a noite. Mas isso significaria que teria um papel menos interventivo ou mais interventivo? Não, às vezes tinha que ter resguardo, e não sei o que digo. Muitas vezes, eu quando estava nas assinaturas, as pessoas diziam o Sr. Presidente da República às vezes pôs-se a jeito. Eu acho que eu não tenho nada contra o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, até gosto do cidadão, mas também defendo muito o cargo, porque há 3 coisas que eu gosto muito, que é o nosso hino, a nossa bandeira e o cargo de Presidente da República. Eu não estou a dizer mal do cargo de Presidente da República. Eu, às vezes, um bocado de resguardo. Às tantas, eu mesmo puxando a fita atrás, era capaz de perceber o que eu estou a dizer. Às tantas, o Marcelo Rebelo de Sousa, na pele do comentador, a comentar com o Presidente da República, era capaz de ter a mesma opinião que eu. Mas eu não tenho nada contra o cidadão, não tenho nada e defendo sempre Mas o cargo de Presidente da República, que é o símbolo do país. Como é que faria diferente? Tentava influenciar mais diretamente o governo? Claro, eu quando digo que não gostei de ver aqui há uns dias, em que primeiro os políticos portugueses faziam milagres, quando os políticos nunca fizeram milagres. Depois queriam saber de quem era a culpa. Eu nunca vi ninguém à procura da culpa. Não, a culpa é minha. A culpa é minha. E vi o primeiro-ministro dizer que era culpado e o nosso presidente dizer, não, o culpado sou eu. Eu não ia por aí. Eu não fazia isso, está a perceber? Porque, no fundo, era resguardo. E quando digo resguardo, mas é da natureza dele. Nem faz por mal. Está a ver? Tenho a certeza absoluta que às vezes nem se apercebe, porque está a viver tão intensamente ali e às vezes nem se apercebe. João Ferreira, considera que o atual Presidente da República tem sido suficientemente escrutinado ou não? Bom, há desde logo agora uma enorme oportunidade de escrutínio, que são as eleições. Eu creio que falou-se aqui no poder da palavra, se o Presidente deve ser ou mais ou menos interventivo. Eu acho que a Constituição define de uma forma adequada o que devem ser os poderes do Presidente da República. A questão não está tanto em ter mais ou menos poderes, está na forma como eles são exercidos. O poder da palavra é indiscutivelmente um poder importante. A palavra do Presidente da República influencia o curso da vida nacional, a percepção que as pessoas têm dos problemas, a percepção dos caminhos e soluções a percorrer, mas depois há poderes concretos, de uso cotidiano, que eu não desvalorizo. É o Presidente que decide promulgar ou vetar leis. Eu, em vários momentos, tenho dito, teria tido decisões diferentes daquelas que teve o Presidente da República, seja no que toca a promulgações, seja no que toca a vetos. Houve promulgações e vetos que eu acho que não defenderam o direito ao trabalho, consagrado na Constituição, não ajudaram a melhorar os salários, não combateram a precariedade, não defenderam o Serviço Nacional de Saúde, não defenderam uma coisa importante como é os transportes públicos nas áreas metropolitanas. Acho que fazia falta uma atenção mais permanente e mais consequente ao interior do país, não apenas depois da catástrofe, mas estar lá antes para ajudar a prevenir a catástrofe. E há uma coisa que eu acho que merece uma referência especial, que tem que ver com funções de soberania, às quais o Presidente da República deve dar uma grande atenção. Ele é, por exemplo, o Comandante Supremo das Forças Armadas. Nós temos hoje umas Forças Armadas, em grande medida, desmotivadas. Houve um enorme desinvestimento nas Forças Armadas. Eu tenho reunido com corpos, com associações representativas das Forças Armadas, praças, oficiais, sargentos, que nunca foram recebidos pelo atual Presidente da República, é uma queixa que apresentam, desmotivados, com baixos salários, são dos tais que estão, neste momento de pandemia, 24 horas disponíveis. Ana Gomes está a concordar consigo. 24 horas disponíveis. Alguns deles, é bom saber, recebem o salário mínimo nacional ou perto disso, os praças. O que tem feito com que muita gente tenha saído das Forças Armadas. Porque, por isso, simplesmente, safam-se melhor num conjunto de outras profissões pouco qualificadas. Isso é uma desvalorização tremenda das Forças Armadas. Tem contribuído para uma inversão da pirâmide. Há problemas no comando e o mesmo poderia dizer em relação às Forças de Segurança. Tenho reunido com associações representativas das Forças de Segurança. São funções de soberania. Promover a segurança, promover a defesa nacional. Já agora, não
não devem ser confundidas uma com a outra e há quem faça essa confusão. João Ferreira, vamos ter as que- associações vamos ter que profissionais das avançar. forças de segurança... Eu registro que Marcelo Rebelo de Sousa vai assistindo com um ar de muita paciência e já lá vamos pedir-lhe a resposta. Mas deixe-me só concluir, porque temos que fazer as equilíbrio de associações tempo. profissionais... Lá está o exemplo de corpos profissionais que deveriam ter merecido uma outra atenção. Eu reuni mais do que uma vez com associações representativas das forças de segurança, PSP, GNR, Polícia e outras, Polícia Marítima, CEF, e uma das queixas que eu vi foi precisamente essa. Não houve da parte do Presidente da República vontade, em nenhum momento, de os receber diretamente. Ana Gomes, E concorda tantos com problemas o que João há. Ferreira, já percebi, foi sempre assinando que sim com a cabeça. Houve demasiada palavra e pouca ação por parte deste Presidente da República? Sim, e a palavra de quem é Presidente da República deve ser utilizada judiciosamente, porque ela pesa. Pesa em privado e pesa em público. Em privado, em articulação leal e franca com o Governo, mas em público, se necessário for. E foi o Presidente Jorge Sampaio que há dias escreveu um artigo no Expresso chamando exatamente a atenção para o peso decisivo, ele chamou a palavra decisiva do Presidente da República na formação de maiorias do Governo. E a primeira importância do Presidente da República é para não normalizar forças que semeiam o ódio, a divisão, o racismo, a violência. Estamos a vê-los noutros países, Capitólio, estamos a vê-lo poder vir a acontecer no nosso país. Ameaças já a jornalistas, etc. Essa é uma questão onde eu penso que o Presidente da República tem que fazer a diferença. É eleito para fazer a diferença. Depois, as questões, sim, relacionadas com a segurança dos portugueses e das portuguesas. E sim, eu também faço a distinção entre Forças Armadas e Forças de Segurança, mas e elas têm que ser devidamente apoiadas, equipadas, treinadas, mas também haver exigência. E eu vejo homens e mulheres capacíssimos nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança e mal pagos e sem motivação. E nas Forças de Segurança vejo pior. Vejo forças de extrema-direita infiltradas. Sim, esta era uma questão em que o Presidente da República devia ter feito a diferença, podia ter feito a diferença. Eu farei, quando for Presidente da República. Como é que seria Depois o seu há as estilo? questões da justiça bloqueada. É que não é só a justiça com falta de meios e demorada. Já lá vamos, portanto, negada, é bloqueada. esse tema. Onde Ana faz Gomes. a imensa diferença para o país ter os recursos de que precisa para investir no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, nas Forças de Segurança e nas Forças Armadas e por aí fora. E depois há a reorganização do país, a regionalização que está na Constituição e em que não se deram passos significativos. Quando nós vemos, até na pandemia, que é graças ao poder local que, de facto, é possível chegar a quem mais precisa, para quem são direcionados os apoios que estão a ser ditos, decretados a nível governamental. E, claro, a questão de fundo, a questão da economia, a viragem absoluta que o nosso país precisa de fazer, não só para aproveitar as oportunidades dos fundos europeus, mas as exigências de responder às alterações climáticas, de dar sustentabilidade económica e social à nossa economia e, evidentemente, livrar-nos desse flagelo que são os salários baixos, livrar-nos do Mas, flagelo Ana da Gomes, precariedade. O Presidente da República não é um Primeiro-Ministro. Não, mas pode fazer toda a diferença. Pode convocar as empresas, os cidadãos, as universidades para fazerem a diferença, para aproveitarmos. Não há economia verde sem economia azul. Nós temos 97% do nosso território é mar. Estamos cheios de mar na boca, mas não aproveitamos o potencial Mas com uma extraordinário. atitude E dessas, um presidente não se aproveitamos pode sobretudo. quase que substituir à oposição? Não. É em articulação leal com o Governo, com a Assembleia da República, com os outros órgãos, que justamente quem é Presidente da República deve utilizar todos os poderes que estão previstos na Constituição, incluindo o poder da magistratura de influência, da palavra, como digo, em privado e, se necessário, em público. E há muita coisa que pode ser feita em privada para se conseguir resultados. E sim, é aqui que eu acho que eu posso fazer uma grande diferença sendo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa ouviu em silêncio todas estas críticas. Eu pegava aqui num algo que foi dito sobre a palavra decisiva do Presidente, citando até Jorge Sampaio, na formação de maiorias. Considera ser essa uma das tarefas e até que ponto é que, durante este último ano, contribuiu ou não para a estabilidade de uma solução governativa? Ora bom, se me permite, vou tentar resolver rapidamente as respostas a 3 ou 4 questões fundamentais.
desta forma. O que é que eu, como Presidente, até 9 de março, vou ter de fazer? E o que é que, se for eleito, farei a seguir a 9 de março? Primeiro ponto, foi aqui dito, a pandemia é prioritária. Quanto mais tempo demorar a pandemia, maior será a duração da crise e mais profunda. Portanto, a pandemia é crucial. Uma coisa é 3 meses, 6 meses ou 9 meses mais. E quanto à pandemia, é importante manter um amplo diálogo e consenso que tem havido nas sessões epidemiológicas entre especialistas, partidos com assento no Parlamento, Presidente da Assembleia da República, Presidente da República e Primeiro-Ministro. É crucial. Segundo, é crucial pegar no orçamento para 21 e aplicá-lo com todas as virtualidades que tem, nomeadamente o investimento previsto para 2020, que acabou por ser, de alguma maneira, bloqueado pela Covid, no Serviço Nacional de Saúde. Terceiro lugar, é muito importante intensificar as medidas económicas e sociais, as urgentíssimas, almofadas para aguentar o tecido económico e social durante a pandemia. Depois, as urgentes para o rearranque da economia da sociedade portuguesa. E depois as viradas para o futuro. Umas dependem de nós, durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu, outras vão depender de 27 Estados. E as notícias que vêm da Holanda não são boas. Pode haver aqui um atraso de ratificação por parte dos 27 Estados, que pode, nomeadamente, atrasar a disponibilidade de fundos para o plano de recuperação e resiliência. Mas, ao menos, a regulamentação do quadro financeiro multinacional. Não é indiferente ter o dinheiro em maio, junho ou julho, ter em setembro, outubro ou ter no final do ano. Não é. Mas há medidas sociais e medidas económicas que são imprescindíveis e eu aí concordo que se deve ir mais longe e olhar para médio e longo prazo. Depois, foi aqui falado o problema da soberania dos órgãos e das funções de soberania. Eu vou citar, não podemos falar tudo, das Forças Armadas. É preciso levar mais longe a reforma do sistema de saúde que tem o ministro João Cravinho entre mãos para decisão das Forças Armadas, a revisão do Estatuto das Forças Armadas, que há décadas, como das Forças de Segurança, há décadas tem vindo a perder em comparação com outras funções do Estado e agora há anos com as magistraturas. Esse é um facto. Há que levar mais longe a aplicação do Estatuto do Antigo Combatente finalmente aprovado. Há que valorizar as forças nacionais destacadas, há que levar mais longe o que tem sido a muito feliz intervenção, não apenas da pandemia nos fogos, mas em contacto com as populações. E nas forças de segurança, exatamente o mesmo problema em termos estatutários. São prioridades, estão na ordem de trabalhos do Governo, mas têm de se concretizar mais rapidamente. Estão também na ordem de prioridades do mais Presidente. Rapidamente. Mais Estão também rapidamente. na ordem de prioridades Bom, do Presidente. Regionalização, também foi aqui que é levantado, eu não queria fugir a essa questão. É muito simples, como sabe, a regionalização. Quer-se que a Constituição seja aplicada como está, a referendo. E, portanto, o que se trata é de uma iniciativa de um mapa, apresentação E de um quando mapa, é que acha que pode haver numa um lei, novo referendo sobre regionalização? Não, é muito simples. A iniciativa da realização do referendo é uma iniciativa do Governo ou do Parlamento. Os referendos têm 50%. E o Presidente... Ana Gomes está a dizer que isso é boicotar a regionalização. Não é Mas boicotar. referendos Acha são que 50%. se deve fazer sem Não, referendo não. a regionalização? Acho que a regionalização está na Constituição, deve-se avançar imediatamente numa verdadeira descentralização e desconcentração administrativa, que também está na Constituição, que prepara a regionalização eventualmente para a tal consulta que vem na Constituição. Mas hoje já podemos dar passos, e não são passos como, por exemplo, aquelas eleições que não haja- falsificadas que não nas haja o CCDR, 50%. que resta o Que não Sr. haja- Presidente da República não cegada haja o e que teto- todos os que não haja- autarcas neste Olha, país olha, sabem olha, Mas olha, que não não olha, avança dá nada. licença para Que não haja o concluir o teto de 50%. raciocínio. Que não A haja- minha posição sobre a matéria é a seguinte. Se as forças políticas com assento do Parlamento, maioritariamente, querem manter o esquema constitucional, é apresentar uma proposta de referendo e o Presidente da República subscreve a proposta de referendo, convoca o Houve há não referendo muito tempo, depois da apenas para fiscalização dizer que para a constitucionalidade. houve há não Se querem rever a Constituição
retirando o referendo, isso é iniciativa parlamentar e o Presidente da República não tem nenhum poder para se opor. Isto é, da parte do Presidente da República, da parte do Presidente da República, não há nem o poder, nem a intenção de exercer o poder, criando obstáculo a que avance um referendo para a regionalização ou que avance uma revisão constitucional que altere o regime que existe, suprimindo os referendos constitucionais. João Ferreira, regionalização. Não, apenas para dizer que houve há não muito tempo na Assembleia da República esta discussão. Foi apresentada uma proposta de calendário que permitia, tendo todo um processo preparatório tendente à instauração das regiões administrativas, conforme está previsto na regionalização, esse calendário a ser seguido permitiria que tivéssemos a eleger os primeiros órgãos regionais nas próximas eleições autárquicas. Foi um projeto que o PCP apresentou, ele foi chumbado. É desejável que a maioria que o chumbou possa mudar, porque eu estou convencido de facto que é um passo essencial para a promoção de políticas de desenvolvimento regional mais efetivas, dar o passo da regionalização, democratizar esse nível intermédio da administração do Estado. Silva está a dizer no ar. Eu sou a favor da regionalização, mas também sou a favor do referendo. Acho que deve haver um referendo, mas que não haja o teto de 50%. Se um Presidente da República pode ser eleito, e o nosso Presidente foi eleito com menos de 50%, né, se fosse igual ao referendo, ele não tinha tomado posse. Tinha que haver outras eleições que acabem com o teto, nem que seja só eu a votar no referendo, mas que seja aprovado, porque todos os referendos que fizeram em Portugal foram para rasgar. Está a ver? Houve 3 e rasgaram-se todos, ok? Mas tirar o teto. Tiago Maia Gonçalves, o Presidente pecou nesta matéria? De novo, estamos sempre a discutir o acessório em vez de discutirmos o essencial. Então? Também neste tema, discutimos referendos, calendários, mapas. Não é nada disto que tem de ser discutido quando falamos de regionalização. O que tem de ser discutido é quais são os poderes do Estado Central que ele vai ter que abdicar. E esta discussão nunca é tida e é por isso que a discussão de regionalização em Portugal está sempre inquinada. Quando começarmos a discutir os poderes que o Estado Central tem que abdicar, aí sim poderemos falar de regionalização. E que poderes é que de que Estado teria de abdicar na sua leitura? Evidentemente que já há pragmaticamente regionalização no país. Já existem CCDRs, já existem direções regionais de todos os ministérios, mas é um Estado gordo que faz também sobreposição de competências e, aqui está, em que é o Estado Central que escolhe quem lá está a mandar nestas estruturas. E isto tem que começar a ser discutido. E do meu ponto de vista, e eu sou um regionalista, posso afirmá-lo aqui, mas a discussão da regionalização tem sido sempre inquinada ao longo do tempo, porque o Estado Central nunca discute o que tem que discutir, o que tem que abdicar. Mas referendo ou não referendo? Não, o referendo está previsto na Constituição. E votaria a favor eu vou defender a Constituição, não é? E votaria a favor no referendo para a criação de regiões? Depende da pergunta, não é? Porque se a pergunta for outra vez, o mapa é este, e não estiver lá contido e já sabido quais os poderes do Estado Central que ele abdica, então, quer dizer, mais do mesmo. A minha visão de regionalização é menos Estado, é um Estado mais eficiente, porque todas aquelas estruturas que eu descrevi, estando fundidas e concentradas no que seria uma região administrativa, seriam provavelmente muito mais eficientes e mais pequenas. E acha que se deve mudar as regras do referendo ser vinculativo ou não, como o Vitorino sugere, que não sejam necessários os 50% de participação para ser vinculativo? Não penso... Ou estamos só a contribuir ainda menos para a credibilização dos atos? Aí estamos a falar já de revisão constitucional, não é? Vamos ser pragmáticos. Falamos de revisões constitucionais, mas... Isso não vai acontecer num futuro previsível. Não vai acontecer num futuro previsível. Quem tem medo de fazer revisões? Marisa Matias, em relação a esta questão da regionalização, como é que se posiciona? Sim ou não e com referendo ou não? Bem, em primeiro lugar, a Constituição é muito clara a esse respeito. Acho que não vamos estar aqui a inventar e é o que está previsto. Eu também não me proponho a alterar a Constituição. Concordo como ela está e com o seu conteúdo político e da organização dos poderes e, portanto, é o que está, e estou de acordo com isso. Eu sou claramente favorável, não acho nada que seja um adereço a uma questão menor, é uma das questões essenciais e basta andarmos pelo país e percebermos que há tanta, mas tanta pobreza que está invisível, tanta desigualdade que está invisível e é preciso que os poderes locais sintam a descentralização e a capacidade de resposta, mas com recursos suficientes para poder lá chegar,
e eu tenho visto isso, mas há pouco, quando estava a levantar o dedo, esta coisa de não interromper e de levantar o dedo depois faz Mas com podem que... interromper, desde que não se atropelem. Eu claro. sei, mas como já estava toda a gente a interromper, eu achei por bem não juntar a minha voz. Era quando estava a falar o Sr. Presidente, porque nós ouvimos a explicação que fez agora aqui, mas durante o seu mandato disse que a regionalização era um erro, avançar com o processo tal como estava era um erro irreversível. E eu estou completamente em desacordo com as duas palavras. Nem acho um erro e, felizmente, que nada disto é irreversível, que ainda podemos avançar e podemos discutir e podemos ter, creio eu, um poder mais descentralizado, porque isso serve melhor às necessidades das pessoas. Vamos avançar ainda no âmbito dos poderes presidenciais. Temos duas candidatas que por várias vezes já defenderam que o Presidente, para a formação de um governo, deve ter em conta não só os resultados eleitorais, mas uma apreciação política sobre quem pode formar maioria. E sigo para Tiago Maia Gonçalves. Acha que, de facto, a nomeação de um governo deve seguir os resultados eleitorais ou deve depender do juízo político que o Presidente faça? Ouvimos candidatas, não foi a dizer isso, foi a dizer muito mais. A dizer que ilegalizariam uma proposta política que está já presente no país. Concordo ou não, ela existe, está validada pelo Tribunal Constitucional. Naturalmente que o que o Presidente tem que verificar é se há condições de sustentabilidade de um governo e isso consegue-se num quadro parlamentar. Não é dependente do Presidente da República, é isso. Isso é independentemente do equilíbrio de forças que esse governo consiga atingir, não é? Mas, em sua opinião, o Presidente é um mero notário dos resultados eleitorais? Carimba e está feito? Não. Ou deve interpretá-los? Não, o Presidente deve interpretar o que é o equilíbrio parlamentar e, eu já o afirmei e volto a dizer, eu, enquanto Presidente, num quadro em que não há uma maioria suportada num partido, exigiria sempre acordos escritos na coligação que sustentaria esse governo. Porque eu, enquanto Presidente, quero ver quais são os compromissos que cada partido está a assumir naquele contexto. E, naturalmente, se naqueles compromissos estão atentados ao Estado de Direito ou medida ou o regresso da pena perpétua ou outro tipo de considerações que, do meu ponto de vista, fossem atentados à Constituição, aos direitos, liberdades e garantias, aí esse governo nunca seria empossado. Não só isto era o ponto inicial e logo a seguir um Presidente mantém-se permanentemente vigilante quanto a que é uma ação escrito a somar a um programa de governo? Não estou a perceber. É porque um programa de governo define o que é que esse governo vai fazer. O que o senhor está a dizer mas um é programa que de governo depende de uma maioria parlamentar que tenha sido acordada antes. O que vimos nos Açores foi, efetivamente, fazer-se acordos escritos. E eu sei, nos Açores, o que, por exemplo, o meu partido acordou e o que essa coligação governamental fez em outros acordos. Não é? E aí, um Presidente pode analisar ou não se há motivos para não empossar um governo. É por isso que eu acho tão essencial esta questão prévia. Depois, naturalmente, em cada programa de governo, em cada lei que for apresentada na Assembleia da República, um Presidente está permanentemente vigilante e pode vetar e pode promulgar. João Ferreira, admitiria em que circunstância o facto de um Presidente da República poder recusar dar posse a um governo que tivesse uma maioria? Eu não quero nem posso inventar poderes que a Constituição não atribui ao Presidente da República. Eu disse há pouco que considero que os poderes que o Presidente da República tem são adequados e, por isso, não posso inventar poderes que ele não tem. Mas posso levar muito a sério uma responsabilidade que ele tem, que é de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Isto implica ter perante qualquer governo uma atitude vigilante, permanentemente vigilante, e não autorizar confrontos na ação governativa com o que são as disposições, os princípios consagrados na Constituição da República. Enquanto Presidente, e na minha ação, no exercício dos meus poderes, tudo faria para, respondendo a problemas sentidos pelas pessoas, evitar que forças de natureza antidemocrática pudessem crescer.
porque essas forças crescem a partir da manipulação do descontentamento que resulta da ausência de resposta concreta a problemas que elas sentem. Mas como é que o Presidente poderia atuar nessa... O que é que poderia fazer de concreto? No exercício dos seus poderes, deve a todo momento contribuir para que, encontrando resposta para os problemas candentes sentidos pelas pessoas, que estão na base da desmotivação, do desalento, do desânimo, da ausência de perspectivas de realização no trabalho e na vida, com os poderes que tem, com o poder, o tal da palavra, mas também com o exercício dos outros poderes, promulgação e veto de leis, com os pedidos de fiscalização ao Tribunal Constitucional, com as mensagens que dirige aos outros órgãos de soberania, com a convocação que pode fazer desses outros órgãos de soberania, deve tudo fazer para evitar, combater o ascenso de forças que combatam a democracia, que combatam aquilo que o Presidente da República jurou defender, cumprir e fazer cumprir. Eu já disse, não aqui, mas noutras ocasiões, eu nos Açores teria tido uma atitude diferente daquela que teve o Presidente da República. Acho que aquilo que teria feito, e era aquilo que deveria ter sido feito, era dar indicações ao representante da República para chamar o partido mais votado a formar governo, a proceder às conversações necessárias para formar um governo. Era isso que eu teria feito nos Açores, diferentemente daquilo que foi feito pelo atual Presidente da República. Mas defenderia também essa situação no continente, uma vez que no continente aconteceu que o partido mais votado foi chamado a formar o governo, mas acabou por ficar no governo um entendimento entre o Partido Socialista e a esquerda. O que teria feito naquelas circunstâncias em que, evidentemente, Por causa há uma inquietação política. particular que resulta daquilo que todos sabemos e que andámos a discutir nesta campanha ao longo de muito tempo, e eu acho que, como Presidente da República, não seria indiferente a isso também. Quanto ao resto, insisto, o Presidente não deve inventar poderes que a Constituição não lhe atribui. Acho que na discussão desta questão é importante que isto fique claro, e eu não o tentaria fazer. Os poderes são os que são. Não podem nem devem ser inventados. Ana Gomes, faltou o Presidente da República na formação do Governo dos Açores? Ou... Não. Houve Presidente da República, mas houve a ajudar a normalizar uma força que propõe pena de morte, prisão perpétua, castração química, admite cortar mãos a ladrões, quer confinar a comunidade cigana, faz insultos a imigrantes, a africanos, faz insultos machistas. Candidatas à Presidência da República. O Presidente da República não o pode banir. Não estamos a falar de uma força qualquer, de uma opinião mais. Não, estamos a falar de um perigo. Viu-se noutras partes do mundo, viu-se no Capitólio, vemo-lo aqui, com ameaças também a jornalistas. E, portanto, isto não se pode banalizar e não se pode normalizar nos Açores ou na República, onde já se admite replicar e onde até já se decide e já se negociam pastas ministeriais. Ora bem, como disse o Presidente Jorge Sampaio, a palavra decisiva do Presidente da República é também decisiva para a formação das maiorias que sustentam o Governo. Se o Presidente da República, a Presidente da República pode sinalizar que determinado ministro não pode estar no Governo, como fez o Presidente Jorge Sampaio, como fez o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, pois por maioria de razão tem que exercer o juízo que a Constituição lhe entrega no propósito de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição e, portanto, não normalizar forças que querem destruir a Constituição, que querem fazer o país sair da ONU, que querem fazer, que se aliam a todos aqueles que na Europa querem destruir o projeto europeu, Salvini, a Le Pen e a outras coisas ainda piores. Portanto, isto não dá estabilidade nenhuma, nem ao país, nem à Europa. E sim, o que alimenta estas forças é também a falta de ação presidencial, por exemplo, para chamar a atenção para as tremendas injustiças e para as combater no plano nacional, no plano europeu e global. Por exemplo, o facto de vivermos com esta situação inacreditável, de nos dizerem que não há dinheiro para pagar o Serviço Nacional de Saúde, ou a escola pública, ou as forças de segurança, e depois o dinheiro ir a rodos para offshores. E este é um problema em relação ao qual eu não vi o atual Presidente da República então deixe-me pegar aí na fiscalização e nas offshores e perguntar a Marisa Matias se é aí que também se joga muito o papel do Presidente, é na fiscalização e como é que o Presidente pode fiscalizar melhor questões económicas e, nomeadamente, a utilização de fundos que aí vêm e também o recurso por empresas a esses mesmos fundos. Por favor, deixem-me participar também na ronda anterior de discussão. Está bem, eu apontei os relógios da minha terra,
as horas nos põem e Vitorino passaram à Silva. frente. Se é pelos ponteiros do relógio. Estamos a tentar. Passaram uma E passaram palavra. à frente também. Não, isto é assim, Já vamos assim, nós temos de- já vamos sobre assim, este Vitorino. tema aqui também. Já vamos, sim. Ok. Se é pelos ponteiros do relógio, os relógios da Terra. Mas isto tem tido uma Estes rotação ponteiros andam para aleatória. trás e para a frente. Exatamente. Em relação à discussão que estamos a ter, eu também E aos acredito... poderes do Presidente. E em relação à questão anterior, e peço desculpa, só vou tentar ser o mais sucinta possível, também acredito que o nosso primeiro combate é um combate político e não de secretaria, é um combate político, é combater com proposta, com alternativa, mas vamos ver. Em primeiro lugar, o que está aqui em causa é se um presidente ou uma presidente deve ou não deve dar posse a um governo que tenha um ministro que defende a segregação de uma comunidade inteira ou que defende não tratar pessoas devido à sua cor de pele. É isso que está em causa. O que se passou nos Açores, eu estive ainda há poucos dias nos Açores, é pela primeira vez que um governo se formou com a influência de um partido de extrema-direita, o que vimos foi imediatamente um programa de ataque aos mais pobres dos mais pobres. É um programa que faz depender esse governo de retirar apoios de 85 euros por mês a menores, porque a maioria que vai ficar sem esse apoio são menores, e a mulheres que cuidam, a mulheres cuidadoras e que têm dependentes a seu cargo. É isto que está nesse programa que foi aprovado. E, portanto, eu pergunto-me em que medida é que agravar as condições de pobreza é defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Não é. E, portanto, o Presidente ou a Presidente tem, de facto, que Ter um juízo defender, político. cumprir e fazer cumprir a Constituição, mas não é com palavras redondas nem meias palavras. É que estamos, de facto, numa situação em que temos que pensar diretamente. Aceitamos ou não aceitamos um governo onde há um ministro que pode segregar uma comunidade inteira, que pode excluir pessoas, por exemplo, de tratamentos médicos por causa da cor da pele, etc, etc, etc. Aceitamos ou não aceitamos um programa de um governo cuja primeira consequência é atacar os mais pobres dos mais pobres e é ir contra aquilo que está inscrito na Constituição de combater a pobreza e tratar toda a gente por igual. E é isso que está em causa. Em relação ao Governo da República, como foi aqui colocado, o problema nos Açores é que houve uma pressa enorme para não se fazer o que se fez quando foi no Governo da República. Porque no Governo da República chamou-se o partido mais votado, houve uma tentativa de se formar um governo com esse partido, não teve maioria na Assembleia, foi-se então buscar uma alternativa, assinou-se os acordos porque havia vontade de assinar esses acordos, foi-se votar. Aqui não. Aqui passou-se diretamente a uma solução que depende de uma força de extrema-direita. Em relação a isso, nenhuma normalização, nenhum espaço em relação a isso. Em Foi relação uma à forma, fiscalização- Marcial Rebelo de Sousa, foi uma forma de queimar tempo, de passar, não perder tempo com a posse do Governo dos Açores? Ora bom, antes disso, muito antes deste fenómeno que estamos a discutir, sem discutir, até porque não quis estar presente, é também uma forma de não o valorizarmos, é não centrarmos, para além de um certo limite, o debate, que é isso que se pretende quando não se está presente. Mas, enfim, mas eu diria que em 25 de abril de 2018, num discurso na Assembleia da República, eu chamei a atenção para o que estava a crescer na sociedade portuguesa, fruto da incapacidade de uma parte do sistema político responder à necessidade do equilíbrio em termos de alternativa política em Portugal. E os movimentos sociais que também estavam a surgir e que não eram integrados pelas confederações patronais e sindicais. As pessoas não levaram muito a sério, era já visível desde 2017, ia subindo, como aqui foi dito, fruto de lacunas, fraquezas, soluções insuficientes para resolver problemas dos portugueses. É verdade, é verdade. O que é facto é que isso foi acontecendo, pelo meio houve eleições, eu não exigi acordo escrito nessas eleições, porque não tinha dúvidas nenhumas sobre a constitucionalidade do apoio parlamentar das forças em presença. O meu antecessor tinha dúvidas, manifestou-as, eu não tinha dúvidas. Nenhum dos partidos suscitava qualquer dúvida em termos de respeitar
quer a Constituição, quer compromissos internacionais e fundamentais para a economia e para as finanças portuguesas. Bom, em relação aos Açores, as dúvidas podiam levantar-se. E embora o processo fosse conduzido pelo representante da República no exercício dos seus poderes, ele fez muito bem em exigir acordos. Porque havia dúvidas. Aí havia dúvidas. Por causa de certos, por exemplo, vou dizer, certas promessas avançadas, como seja a de exercer poderes a nível regional que eram da República, em relação ao subsídio de reinserção social, abolindo ou alterando os seus termos. Isso desapareceu nos acordos que foram celebrados. E, portanto, é evidente que a nível nacional, aqui foi dito por vários intervenientes, havendo dúvidas sobre o comportamento, aí faz sentido haver acordos escritos. Se for essa a situação, se ela jamais vier a acontecer. Mas acontecerá mais depressa se nós transformarmos em polo central da vida política portuguesa o que não deve ser. Quando o partido liderante da oposição tem figuras liderantes que dizem que é preciso haver um congresso para discutir uma realidade que é lateral daquele hemisfério político, essa realidade passa a ser central no hemisfério político. E o Presidente da República não pode fazer nada aí nesse particular. Portanto, há aqui uma matéria de bom senso e de definição política. Nós assistimos noutros países ao que aconteceu. A realidade é que isso surge num hemisfério, cria problemas desse hemisfério e depois cria problemas no outro hemisfério. E o que é que se A faz? França foi o exemplo. E, portanto, E porquê é que do que Portugal se não trata é de aprendeu lidar as com essa lições? realidade, relativizando o que deve ser relativizado, não nas ideias que devem ser combatidas, mas na fulanização, na personalização e no protagonismo que querem ter aqueles que, sendo laterais, querem ser centrais no funcionamento do sistema político. Tino de Rãs, há pouco queria intervir. Eu falei que toda a gente sabe que desde 25 de Abril havia as notas. E as notas era o PS e o PST. Portanto, que era o dinheiro, metaforicamente, e depois haviam as moedas. E naquela altura em que houve a eleição em que Passos Coelho e o Paulo Portas ficaram à frente, ok, houve alguém que percebeu que as moedas também tinham valor, para dar conta certa. E as moedas do PCP, do Bloco de Esquerda, fizeram com que houvesse a geringonça. Só que depois, nos Açores, e na altura muita gente criticou nos Açores, o geringalho pagou com a mesma moeda. Pagou com a mesma moeda. Na altura muita gente criticou, está a ver, o António Costa não ter ganho, não ter mais votos e ter conquistado o poder com a ajuda das moedas, não é? A nota, precisava das notas precisava das moedas para... Depois, nos Açores, eu acho que aconteceu, o geringalho pagou com a mesma moeda, é a minha resposta. Mas o senhor, se fosse Presidente da República, não daria posse a António Costa, conseguindo ele uma maioria parlamentar? Eu não estou a dizer na altura de oposição, depois até gostei. O António Costa fez um bom trabalho, até aproveito para dizer que estou com ele. Neste momento estamos nesta guerra contra o Covid e temos de estar todos ali nas trincheiras, na primeira linha, ok, dar o peito às balas. Não estou arrependido, acho que fez um bom trabalho, o António Costa, mas na altura não era o que eu pensava, tinha uma opinião diferente, como muitos portugueses, porque não era o único a ter uma opinião diferente, mas depois também, quando aconteceu nos Açores, cá se fazem, cá se pagam. Agora que há uma coisa que eu tenho a certeza, eu respeito muito o Tribunal Constitucional, respeito muito os alvarás que eles passam, porque os partidos que estão legalizados não é mais que o meu, nem que PSD, nem que PS. A partir do momento em que, porque é uma casa de banho, o Tribunal Constitucional, agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, sei o que é a Constituição e eu costumo comparar a Carta de Condução. Eu tenho carta de condução e eu, quando saio de casa, tenho que pôr o cinto e em que vou a conduzir e se houver um sinal vermelho, eu não posso passar esse sinal vermelho. Está a ver? Não tenho dúvidas nenhumas que tenho que respeitar os sinais. Não, tira-se o alvará, tira-se a carta. Quantas pessoas não têm carta e ficam sem ela? E esse é o papel do Presidente da República, é ser o polícia, que se tiver alguém que tenha alvará, que tenha carta de condução, mas se passar os sinais vermelhos, se não respeitar os sinais, claro que fica sem carta. Vitorino Silva tem-se assumido como um candidato que vem do povo e que Urbano. fala pelo povo. Então, diga-nos, por favor, qual é que é o sentimento do povo e porque é que o povo, eventualmente, na sua leitura, pode ter razões, que descontentamento é que o leva, eventualmente, como dizia há pouco Marcelo Rebelo de Sousa, ceder a outros cantos de sereia? Eu quando digo que sou um candidato urbano, eu acho que sou o candidato que tenho melhores condições porque eu jogo no país todo. Eu sei o que é a cidade e sei o que é a aldade. Mas eu tenho 24 anos e meio
da aldeia e tenho 24 anos e tal de cidade. Eu acho que o Presidente da República tem que conhecer o país todo sempre, não só em tempo de Mas eleições. do que conhece, qual é a razão do descontentamento? Eu quando digo que sou o candidato mais povo, e a prova é que sou o mais povo, eu até estou em casa a fazer campanha, porque sou o povo. Porque isto é assim, porque o povo é quem sofre na pele. O povo, quando alguém diz que quer ser o comandante supremo das Forças Armadas, claro que eu respeito muito as Forças Armadas, eu fui soldado e tive muito orgulho em jurar bandeira, ok? Mas também quero ser o comandante supremo das Forças Armadas, daquela gente que não está dentro dos muros, não é? Porque eu quando anunciei há 5 anos, na Escada das Verdades, ali junto à sede do Porto, porque é muito fácil quem está lá à frente, quem está protegido. Mas não está a responder, Vitorino, não está a responder às razões que encontra no seu dia-a-dia de descontentamento das pessoas. É a economia, é a insegurança, o que é que... É que há portugueses de domingo e outros de segunda, e o povo não pode ser de segunda, está a ver? Não pode haver português de domingo e de segunda. Vamos passar a um tema mais ligado à justiça, que é outra das competências do Presidente. E começava por si, Ana Gomes, tem muitas vezes uma intervenção em que parece defender que o poder político tenha mais poder na definição das prioridades judiciais. É isso mesmo que defende? Já tem poderes suficientes, o que é preciso é que os aplique e que tenha resultados. Porque uma das razões por que estas forças perigosas crescem no apoio popular é porque justamente os cidadãos começam a desconfiar das instituições e que se começam a desconfiar da justiça e descreem da justiça e de outras instituições que não dão resposta aos cidadãos, de facto, isso é o que faz crescer estas forças. E, portanto, a responsabilidade também é de impedir que as instituições não funcionem para que deem, de facto, as respostas aos cidadãos. E a justiça, de facto, não basta fazer, como fez o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, um discurso no início do ano judicial, em 2016, com um pacto para a justiça, que depois não valeu o papel onde estava escrito, com 80 medidas, muitas absolutamente relevantes, mas que não foram concretizadas. E o que nós vemos, os portugueses veem, é acesso à justiça ser negado aos pobres e, de facto, aos ricos manipularem a justiça, fazerem com que haja megaprocessos e outros esquemas para trabalhar para a prescrição dos crimes, isto é, para nunca serem julgados, porque, entretanto, os criminosos ou morrem e, sobretudo, os principais da criminalidade financeira. E, de facto, a questão da corrupção precisa de justiça. Tem que haver justiça exemplar para combater a corrupção, para além daquilo que precisamos a montante, que é transparência, prestação de contas pela governação. Isso vai ser mais importante do que nunca, por exemplo, com a aplicação dos novos fundos europeus quando vierem. Mas não podemos continuar com este bloqueio em relação à justiça e em relação à corrupção. São 1.000 milhões por ano. 1.000 milhões de euros por ano que as organizações internacionais, incluindo a OCDE, estimam que são desviados do erário público português para offshores. Produto da corrupção, do roubo ao Estado, dos esquemas de privatização que desviam lucros que deviam ser do Estado para os privados. Eu estou a falar da privatização do CTT, que dava lucros, agora dá aos privados, da privatização da PT, da privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo, da privatização da REN, da EDP. Ora bem, mas com esquemas, portanto, de 1.000 milhões por ano a partirem para os offshores. Esta questão está ligada à justiça. A justiça hoje não tem meios para fazer face à criminalidade económica e financeira, que é, de resto, um problema que tem que ser também tratado a nível europeu. Aí, quem é Presidente da República pode fazer uma grande diferença. No plano nacional, junto às autoridades, não só judiciais, mas também governamentais que têm que garantir os meios para a justiça funcionar, mas também ao nível europeu, porque este combate é de facto a nível global e precisamos da massa crítica europeia. Ora bem, esta foi uma matéria onde não vimos nada por parte do professor Marcelo Rebelo de Sousa e onde eu, sendo eleita Presidente da República, não deixarei de fazer a diferença no exercício dos poderes presidenciais em articulação leal e franca com o Governo. É um tema que lhe parece caro, mas eu vou ter que passar a Tiago Maia Rodrigues, Gonçalves, até para equilibrar os tempos. O que é que o Presidente da República podia ter feito e não fez? Isto é, promoveu um pacto para a justiça, diz Ana Gomes que não saiu do papel e, de facto, não saiu. O que é que Marcelo Rebelo de Sousa podia ter feito e não fez, Tiago?
Olha, desde logo a nomeação de Procuradora-Geral da República. Já ouvi várias versões porque é que não nomeou Joana Marques Vidal, já ouvimos várias versões sobre isso, mas a verdade é que Joana Marques Vidal estava disponível para ser reconduzida, a lei não o impede e todos os agentes da Justiça, o próprio Presidente da República, o próprio Governo reconheciam a valia e a importância do trabalho de Joana Marques Vidal. Resultado, não foi Joana Marques Vidal que foi reconduzida e já em fevereiro, e agora foi tentado outra vez, vemos uma diretiva da atual Procuradora-Geral da República determinando que as hierarquias, e até a Sra. Procuradora-Geral da República, poderá impor ou proibir atos de investigação em inquéritos em curso. Esta diretiva, já ouvimos Joana Marques Vidal falar sobre ela, é absolutamente ilegal. E, portanto, se tivéssemos Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República, sabíamos que não tínhamos esta diretiva. Outro exemplo, o Procurador Europeu. O caso da Procuradoria Europeia é muito relevante, porque é este órgão que, em primeira linha, investigará casos de corrupção ou desvio ou problemas com os fundos europeus. Em primeira linha. E o que vimos foi a candidata escolhida ser preterida em função da escolha do Governo e da Sra. Ministra da Justiça. Já todos somos conhecedores do escândalo que está à volta disso e ainda temos a Ministra da Justiça como Ministra, ainda temos esse Procurador Europeu como Procurador Europeu. Aqui são dois exemplos muito claros de onde o Sr. Presidente da República poderia e deveria ter tido um papel. Há também outro exemplo muito claro. As alterações à lei de contratação pública deveriam ter sido vetadas pelo Sr. Presidente e não o foram. São campo aberto para a corrupção. As alterações às eleições da CCDR, aquele simulacro de democracia que se fez, em que basicamente o grande centrão de interesses, PS e PSD, escolheram os presidentes. Porque é que é isto relevante também neste contexto? Porque são estas entidades, as entidades que mais responsabilidades terão na gestão dos fundos europeus. Portanto, estão aqui vários exemplos muito concretos e que estariam nas mãos do Sr. Presidente intervir e em que ele não interviu. João Ferreira, o papel não interveio, peço desculpa. João Ferreira, o papel do Presidente poderia ter ido mais adiante nesta questão da justiça? Eu creio que nós temos três grandes problemas na justiça em Portugal, neste momento. O primeiro e mais importante tem a ver com o acesso à justiça. A Constituição garante que todos os cidadãos devem poder aceder ao direito, aos tribunais, para defenderem os direitos que a Constituição lhe consagra. Ora, há um enorme número de portugueses que hoje não têm acesso à justiça, seja porque esta é cara, muito cara, seja porque os meios de patrocínio judiciário que a Constituição define não funcionam, não respondem eficazmente como deviam. Este problema do acesso é fundamental e é ele que, em grande medida, cria esta ideia que hoje prevalece de que há, e que não é só uma ideia, é uma realidade, de que há uma justiça para pobres e que há uma justiça para ricos. Há um segundo problema que tem que ver com a necessária valorização daqueles que trabalham na justiça. Não há uma valorização da justiça se não valorizarmos quem trabalha na justiça. E hoje, os vários corpos, não é? Mas olhando hoje, por exemplo, para aquela que é a situação dos advogados, dos jovens advogados, estagiários, altamente precários, com problemas de autonomia no desempenho das suas funções, sem proteção social adequada. E, portanto, esta é uma questão também a resolver. Há necessariamente que preservar questões de autonomia do Poder Judicial, aí há aspectos do chamado Pacto para a Justiça promovido pelo Presidente da República que eu acho que são problemáticos, mas há... Quer detalhar? Quero referir a terceiro aspecto que eu acho que é essencial, que são os meios. Nós temos de investir nos meios, a justiça, os tribunais, fundamentalmente no combate ao crime económico, é uma espécie de crime que é altamente sofisticado e que carece de meios também eles sofisticados, o combate ao crime económico, à corrupção. Creio que, desse ponto de vista, estando nós muito longe da resposta necessária, foi outro dos aspectos positivos que foi possível, por iniciativa do PCP, incluir no Orçamento de Estado um programa plurianual que prevê anualmente o crescimento dos meios a afetar especificamente ao crime económico. Agora, há uma coisa que me preocupa e que eu também não quero deixar de referir aqui, que é, à luz
destes 3 grandes problemas que criam um sentimento de descrédito, a tal realidade de haver uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. À luz desta realidade, nós vemos afirmarem-se concepções, do meu ponto de vista, populistas, de matizes diversas, sejam as que tendem para uma judicialização da política, sejam aquelas que tendem a trazer para o ordenamento jurídico ou constitucional português instrumentos que lhe são estranhos, por exemplo. Eu vejo com preocupação alguém a defender a delação premiada, a introdução da delação premiada no nosso sistema constitucional. Acho que isso não ajuda, acho que, ao contrário da ideia, de certa forma, algo demagógico e populista que se possa ter, de que serve para prender criminosos, serve mais para livrar criminosos, para absolver criminosos do que propriamente para prender. Desse ponto de vista, temos experiências altamente preocupantes nos países onde há recurso a este instrumento. O nosso direito já tem alguns mecanismos de direito premiário que são adequados. Agora, delação premiada é o tipo de propostas que eu acho que crescem à sombra do Estado da Justiça, mas que são perigosas e que alimentam um populismo que não nos convém nesta altura, e neste caso estou a falar de propostas que não vieram da extrema-direita. Atenção. Já agora, permita-me só, não quero concretizar, há pouco dizia que tinha alguma preocupação em relação a algumas nomeadamente no que medidas toca à autonomia do Ministério Público, por exemplo. Marisa Matias vai assinando que sim. O que é que fracassou? Em que é que o Presidente da República fracassou, já que promoveu este Pacto para a Justiça e aparentemente não teve avanços? Bem, eu estava a assinar que sim. Em relação à delação premiada, quero deixar claro que também não estou de acordo. Tenho estado em muitas lutas, tantas lutas, nomeadamente no combate à evasão fiscal, à fraude fiscal, às transferências para offshores. Tantas vezes tenho estado ao lado da Ana Gomes e estou, mas de facto não sei se ela... Não defendo a delação premiada. Defendo que haja colaboração com controle judicial, como está a haver, por exemplo, neste momento, entre Rui Pinto e as autoridades judiciais portuguesas. Então, mas em relação à justiça... E bem falta faz. Sim. Em relação às... é bom clarificar porque era o que tinha saído. Em relação Porque à este separa, justiça... não separa, afinal. É isso que está a dizer. Não, temos algumas diferenças, seguramente, mas não é sobre isso que eu quero falar. Neste caso, em concreto, o que teria... Tu também apoias os denunciantes, Marisa. E bem. E bem, claro. Papel, conheces bem a importância a nível europeu dos denunciantes no combate à criminalidade económica e financeira e, designadamente, aos esquemas de desvio de recursos dos Estados para os denunciantes sem offshores. delação premiada, é isso? Eu não São concordo. diferentes casos, são diferentes situações. É só para clarificar. Eu estou a tentar... Pronto, ok. Em relação a isto, não é só porque eu só tentei colocar os nomes, porque eu gosto de colocar os nomes nas coisas e os nomes das pessoas também. E percebi que o João Ferreira estava a referir-se a isso, eu estava a concordar e a dizer que discordava da Ana Gomes em relação a isso. Dito isto, eu concordo que o contrato para a justiça, o pacto para a justiça, não saiu do papel. Muitas coisas que foram ditas eu estou de acordo e há ainda uma outra que não foi referida e que eu penso que é essencial para nós termos confiança na justiça, que é a questão da morosidade. E, portanto, não é apenas a questão do acesso à justiça, não é apenas a questão, e bem, que obviamente não existe acesso igualitário, as pessoas têm essa percepção porque ele não existe e deveria existir, não é apenas a questão das condições de trabalho e dos recursos que têm que estar disponíveis no sistema de justiça em Portugal, que de facto também tem que se trabalhar muito nessa área e para além do que foi referido, eu recordo a luta que está a haver e que é uma luta, do meu ponto de vista, que é tão evidente que a Caixa de Providência de Advogados e Solicitadores deve ser integrada na Segurança Social e temos tanta gente com esta dificuldade e que está a lutar e, portanto, há tantas áreas e depois é a questão da morosidade. E as pessoas perceberem que, sobretudo, em relação àquilo que é o grande crime, chamemos-lhe assim, a justiça nunca mais decide. E como é que se resolve a morosidade? Resolve-se através de medidas que eu já referi nas outras dimensões, dando recursos, as condições profissionais, colocando a centralidade na justiça e, sobretudo, tendo um trabalho real e efetivo, sem interferir e sem misturar, porque os poderes são independentes ainda bem, mas fazer um trabalho efetivo para que esta percepção, que tem alguma base da realidade, por isso é que é percepção, de que a justiça é sempre muito mais rápida e mais célere para aqueles que têm menos recursos, do pequeno crime do que para os grandes, digamos assim, para o grande crime e o crime organizado.
e para isso é preciso meios. Para fazer uma investigação em relação à fuga de capitais para offshores, para fazer investigações em relação a portas giratórias, para isso é preciso ter meios. E essas investigações não são feitas e esse trabalho não é feito. E as pessoas ficam com a percepção real, que é a justiça tem 2 ou 3 velocidades porque não há meios e, portanto, como é que se resolve usando meios e em linha com aquilo que tínhamos dito. Mas só para terminar, mas eu não desvalorizo mesmo a questão da morosidade, porque a morosidade mina a confiança que se pode ter no sistema. E o sistema de justiça, lento, obviamente, coloca essa questão e é preciso darmos as condições às pessoas e darmos as condições à justiça em Portugal. Deixe-me ir ali então ao Vitorino Silva. Qual é o problema? É meios ou regras? Antes que me esqueça, que eu não estou a ver o tempo, eu desde já fiquei muito contente de ver aqui as vozes da rádio e serem 3 vozes femininas. E há uma coisa que eu tenho a certeza, as sociedades mais organizadas são femininas, que é as abelhas e as formigas. E fiquei muito contente em ver aqui 3 mulheres, 3 vozes da rádio neste debate. Eu não ia embora descansado se não me dissesse isto. Mas agora voltando à justiça. Obrigada, mas vamos à justiça. A justiça pode ser cega, mas o povo não é cego. O povo não é cego. E o povo sabe o que é ficção e sabe muito bem o que é a realidade. O problema é que às vezes a justiça, as pessoas da justiça, confundem a ficção com a realidade, sabendo o que é a ficção e o que é a realidade. Esta é a minha resposta sobre a justiça. Para terminar esta ronda sobre justiça, termino com o Presidente. Foi aqui acusado de ter feito um pacto que não valeu para nada. Como é que responde a isto? Bom, realmente o pacto só muito parcialmente foi aplicado. Por Foi o responsabilidade único, em toda a vigência da democracia, conseguiu ter o apoio de todos os parceiros judiciais, que é muito difícil. Mas depois os parceiros políticos não aplicaram muito esse pacto, naquilo que era mais fácil aplicar. Não obstante, houve uma melhoria do estatuto das magistraturas, não houve, aqui foi dito bem, a melhoria do estatuto de outros protagonistas da justiça, funcionários judiciais, solicitadores, advogados com situação mais precária, é facto. A lentidão continua a ser um problema. Há uma questão em que eu mantenho uma posição, mas como sabe é ultraminoritária, eu defendo que é constitucional a criminalização do enriquecimento ilícito em determinados termos, e há quem tenha já explicado que isso é constitucional, mas não é pacífico. Concordo com a ideia de que é preciso reforçar, que não tem a ver com a delação premiada, é outra coisa completamente diferente, e aí acompanho o que foi dito por todos. É preciso reforçar os meios, reformar o TCIAP. Eu fui 2 vezes ao TCIAP apoiar o TCIAP, e uma das vezes custou-me que um arguido famoso me realmente atacasse, mas, de facto, foi concebido numa época e hoje tem um conjunto de atividades brutal, e esse conjunto de atividades significa um reforço de meios e uma revisão porventura orgânica. Sou sensível às questões da autonomia do Ministério Público, eu não ter recebido mais uma vez o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público para se falar dessa matéria. Sou sensível à ideia da contratação pública e daí ter vetado um diploma em que realmente o controle que era efetuado pelo Parlamento era um pró-forma em relação a fundos avultados que veio aí da Europa. E depois há um problema de fundo que tem a ver com as offshore. Felizmente que tem havido a nível europeu, com projeção interna em várias legislação, um aperto da malha, e isso tem sido positivo. E não se pode dizer que o Governo não esteja empenhado nisso e que a maioria que o apoiou na primeira legislatura não estivesse empenhada nisso. Não se pode dizer isso. Mas depois há realmente situações periódicas de apelo a que entidades em setores-chave da economia portuguesa sejam objeto de transferência. Não é para privados, é para privados através de fórmulas que não servem necessariamente à economia nacional em termos de transparência. Houve uma batalha a propósito da Caixa Geral de Depósitos, foi ganha, e foi importante para o país. Há um debate em curso sobre a TAP, como sabem, mas que também é importante para o país. E depois há exemplos pontuais em que o Estado tem ainda a posição acionista, no caso da Galp, e em que não é indiferente, obviamente, a ótica da política global no setor
mas também da posição representada pelo Estado, saber qual é a estratégia energética de uma empresa central. Dir-me-ão, isto não tem nada a ver com a justiça. Pode ter ou pode não ter, mas pode eventualmente ter com a justiça social. Certamente, com a justiça não social, só pode ter na medida em que, porventura, se suscite uma dúvida sobre se a justiça social não acaba por desencadear uma desconfiança nas instituições, que depois afeta a própria credibilidade da justiça no sentido mais estrito. Obviamente que, como jurista, traçou o diagnóstico. A pergunta que eu lhe faço numa de resposta sim ou não sente que o seu pacto para a justiça fracassou? Eu sinto que uma parte foi aplicada, por exemplo, toda a parte da digitalização, da funcionalização na justiça civil e alguma comercial, infelizmente pouco na administrativa e tributária, infelizmente pouco naquilo em que o pacto não chegou a um acordo fácil, foi o ataque à corrupção económica, em que se pode e deve ir mais longe. Vamos avançar para... ainda quero pronunciar sobre a questão da justiça muito rapidamente, temos que passar para... Então, por favor, então. Pronto, é que, de novo, os meus adversários focam-se no que não é o essencial neste tema. Naturalmente, as questões de política criminal e de justiça criminal são relevantes, tocaram em várias delas, mas o grande problema da justiça em Portugal é a justiça civil, o absoluto bloqueio na cobrança de dívidas, nas questões de incumprimento contratual, e que são um dos grandes fatores para não haver investimento cá, porque simplesmente afugenta qualquer perspectiva de investimento no país. E as empresas, os cidadãos estão bloqueados pela jurisdição civil, não é pelos processos criminais. E o papel do Presidente nisso, qual poderia ser? Pois, efetivamente, o Pacto de Justiça, o grande objetivo do Pacto de Justiça anunciado pelo Sr. Presidente era esse desbloqueio, que nunca aconteceu. E também acrescento a questão de novo, um país, dois sistemas que temos cá em Portugal, que é da jurisdição administrativa e fiscal. Esse é que é o problema. Da jurisdição. A justiça civil é realmente administrativa e fiscal. É aí que é preciso um novo pacto e novas reformas. Porque os deixam proliferar. Para os privados investir, esse é um problema complicado. E para as pessoas, no dia a dia. E, portanto, porque quando falamos de jurisdição administrativa e fiscal, estamos a falar de impostos de um Estado que arroga-se de cobrar milhares de euros quando um cidadão se atrasa um dia, que é o mesmo Estado que depois não paga a fornecedores a tempo e horas. E é por isso que estes assuntos se ligam. Estamos Portanto, mesmo... quanto à justiça, queria só deixar este ponto. Estamos mesmo e já agora, já agora é que estamos mesmo a fechar, e temos ainda uma ronda muito rápida por todos os candidatos, com umas perguntas para a qual pedimos resposta rápida. São perguntas quase de algibeira, e começava por si, ficava em si, Tiago Maia, que faria sentido recorrer a privados para algum serviço no Palácio do Belém, caso chegasse a Presidente? Provavelmente, eu não sei, eu não conheço muito bem a realidade, teria que perguntar aqui ao meu adversário, o Sr. Presidente da República, mas não vejo nenhum problema em jardins. Nos jardins, e como disse, eu já disse que tem um dos meus talentos escondidos é ser jardineiro, se calhar faria eu, em algumas das circunstâncias. Vitorino Silva, que figura ou desenho escolheria para a calçada em frente ao Palácio de Belém? Eu punha um poema com pedras brancas e negras, que era o mundo na palma da mão e a pedra a rasgar o chão, calceteiro nesta viagem, sem bagagem, apenas coragem de ter pedras na mão. Escrevia esse poema ali, que é um poema de um calceteiro. A minha gente pensa que os calceteiros não pensam e que têm poucos estudos, mas quem escreve com pedras também sabe que são as palavras. Punha ali palavras naquela calçada, misturava palavras com pedras ali. João Ferreira já é biólogo, já ouvimos aqui falar dos jardins. Com que árvore valorizaria os jardins do Palácio de Belém?
Antes de mais, conheço bem e reconheço o trabalho feito quer pelos jardineiros públicos, quer pelos calceteiros públicos. E, portanto, não queria deixar de o valorizar, até pelas minhas funções em Lisboa. Estou em condições de atestar esse enorme contributo que dão para a valorização da cidade. Teria de pensar, não sei que árvore escolheria, seguramente uma árvore frondosa e, olhe, onde pudesse colocar um bocadinho de terra de cada uma das regiões deste país, para não me esquecer de nenhuma, quando olhasse para aquela árvore. Muito bem. Ana Gomes, se estivesse no Palácio do Belém e as comunicações, os e-mails fossem pirateados, como é que reagiria? Recorreria às autoridades nacionais e europeias, com pouca esperança de que tenham capacidade, porque já me aconteceu, para fazer o que é preciso. E continuaria em frente, porque eu sei que justamente uma das questões, uns desafios que Portugal e o resto do mundo têm pela frente é a regulação do digital, é a regulação das grandes plataformas digitais, e esta é uma questão que não se resolve apenas a nível nacional, precisamos do nível europeu, precisamos da Europa e precisamos de ir a esse combate com os Estados Unidos. Biden vai nos oferecer, espero eu, essa grande oportunidade, e esta é uma questão decisiva, não só para as transformações que temos que fazer da nossa economia, não é só a energética, também é digital, e é de criar, de facto, empregos de qualidade aqui e agora para os nossos jovens, mas que podem partir daí, mas é também controlar todos os esquemas perversos hoje de desinformação dos cidadãos. Quebrar as grandes plataformas do digital é essencial e podemos fazê-lo pela regulação de várias maneiras, incluindo pela via fiscal, pelos impostos. Este é um combate que temos que travar a nível europeu e eu estou preparada para o fazer. Marisa Matias é contra o monopólio das empresas informáticas. Se estivesse em Belém, mudaria todo o sistema informático do Palácio de Belém a software livre? Eu acho que é uma boa proposta, que a gente pense seriamente em formas alternativas e já agora, se não conseguisse mudar todo para software livre, ao menos pôr as grandes plataformas a pagar os impostos que não pagam e que tanta falta nos fazem depois nos serviços públicos. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando sair do Palácio de Belém, de que é que vai sentir mais falta? O que é que vai ser? De que é que vai sentir mais falta? Não sentirei falta de nada especificamente. As funções são assim, as funções entra-se e sai-se, não se é proprietário das funções, é-se exatamente igual quando se entra e quando se sai, portanto, será exatamente o mesmo que era a entrada, será a saída. E, portanto, sairá igual ao que entrou? Está a dizer que sairá igual ao que entrou? Não, estou a dizer o seguinte, é que aquilo que é a eleição de um presidente, a eleição de um autarca, a eleição de um deputado, a eleição de um deputado europeu, é uma missão de serviço e deve ser encarada como tal. Esse locatário transitório numa determinada missão continua-se a lutar pelo essencial da missão noutro lugar qualquer, de outra maneira qualquer. E termina aqui o debate da rádio com os candidatos à presidência da República. Este foi o último debate desta campanha eleitoral. Todos os candidatos foram convidados. Houve um que recusou. André Ventura não esteve aqui. Em nome da Antena 1, da Renascença e da TSF, agradecemos a todos os candidatos presentes e a todos os que seguiram através da rádio e que podem recuperar este debate através das plataformas digitais da Antena 1, da Renascença e da TSF. Muito obrigada.